Marcos Martins. Olá, eu sou o Thiago Simões. Oi, eu sou o Drigo. E você está escutando o Depois das 19. E essa semana nós temos dois convidados aqui. O Thiago, que vocês já ouviram algumas vezes. Eu acho que as pessoas não devem fazer uma associação direta à minha voz. Mas eu sou o digníssimo namorado de Marcos Martins. Namorado, noivo, ainda não sei o nosso status. Estamos trabalhando nesse ponto. A nossa amiga Noni é uma das interventoras desse ponto, né? Mas, então, eu sou o Thiago Simões, sou namorado do Marcos. Hoje eu sou, como a nossa geração, multitarefas. Então eu faço um pouquinho de várias coisas. Não tenho uma profissão, digamos, definida nesse momento. E adoro fazer coisas, viver de coisas e experimentar coisas. É aquilo, né? Porque os pretinhos são foda, conseguem fazer de tudo. E também temos um outro convidado, o Drigo. O Drigo também, um outro podcaster. Olá, ouvintes do Depois das 19. Aqui é Drigo Menezes, um dos integrantes do Bichas Nerds, um podcast que nada mais é do que um aglomerado de 5 bichas de vários lugares do Brasil, falando sobre coisas do mundo nerd e do mundo LGBT. Ou do mundo não nerd e do mundo não LGBT, mas sob o ponto de vista dos nerds, mais especificamente gays, que não tem muita voz nessa cultura pop, né? Vamos combinar? Que agora que a gente tá começando a botar a cara no sol. E no nosso bloco inicial, a gente vai falar de uma notícia aí que nos deixa com orgulho. As principais capas de moda, de revistas de moda de setembro, vão ser estampadas por mulheres negras. E a Vogue do Reino Unido terá Rihanna. Uhul! E Thiago, quem é que vai estar na Vogue americana? Então, além da notícia da Rihanna, maravilhosa deusa, nós temos a outra deusa negra, a minha diva especial do coração, Beyoncé, que já chega lacrando desde a hora que acorda até a hora que dorme. Ah, Beyoncé maravilhosa. Eu adoro a Beyoncé, mas eu acho que eu sou mais apegada da Rihanna. A Rihanna, eu digo que é a minha versão feminina, ou eu sou a versão masculina dela, eu não sei. É um pouco de cada, assim. Junto. O Thiago, que me conhece melhor, ele vai poder falar melhor sobre mim. Só não vai falar meus segredos, que nem a gente revelou um segredo do Luiz no programa passado. Eu não revelo segredos. Só o fato de que ele tá me enrolando há 2 anos. Olha! Isso não é segredo pra ninguém. Todo mundo já sabe. Que absurdo, absurdo! Olha, isso aí vai voltar de novo, esse caso Marcos. Olha, já me persegue. Não vamos polemizar hoje, não. Hoje não. Vamos se ater à nossa pauta. Mas só pra quem não tem ideia da importância dessas mulheres estarem estampando a capa de setembro, as capas de setembro das revistas moda são muito importantes porque elas são a passagem de coleções. Faz uma retrospectiva da coleção passada e vai apresentar as próximas coleções como se fosse o fim de ano das revistas de moda. É realmente onde fecha as coisas, né? E também a gente não pode deixar de contar com o fator representatividade. É complicado crescer sem referências. E, gente, a gente sabe a importância de ter essas mulheres hoje, todas destaque das principais revistas mundiais. E isso, assim, não é uma esmola, não. É um lugar que a gente deve ocupar. Sim. Mas não é os parabéns para a revista. Exatamente. Inclusive, o parabéns ele se estende porque a Beyoncé simplesmente escolheu um fotógrafo negro, o Tyler Mitchell, para compor as fotos. Não, e o moleque tem 23 anos, assim. Só 23 foda. anos. E a Beyoncé viu o mérito do cara, sabe que o cara é foda e, tipo, eu vou te trazer o nível que alcançou, assim, dessa mulher, que finalmente pode falar, vai definir o que ela quer pra carreira. Ela que definiu o que ela queria que fosse na matéria dela. Então foi ela que definiu o fotógrafo, foi ela que definiu como é que vai ser a entrevista. E essa mulher tem
poder, sabe? Eu fico pensando aquilo que talvez se a Nina Simone não tivesse sido tão rechaçada, sabe? Quem teria sido ela? Onde ela teria chegado? Porque a gente conhece a história de superação da Nina Simone e a gente admira e fala, putz, ela é foda. Agora, muitos espaços foram negados, né? Como foram negados também para Grace Jones, como foi negado para Tina Turner e tantas outras mulheres negras que poderiam ter ido muito mais além, sabe? Detentoras de um talento incrível e que tiveram espaços negados. Mas mais importante do que ficar relembrando os espaços negados é exaltar o poder dessas mulheres que hoje se impõem e chegam e ocupam os espaços. Os nossos espaços. E nós validamos essa ocupação. É o povo negro que valida essa ocupação. Além dessas capas, ainda tem Lupita Nyong'o em edição de setembro. Tem Tiffany Haddish, tudo nas edições de setembro. Se eu não me engano, são 12 ou 15 mulheres negras nas principais revistas americanas e mundiais que estão estampando as edições de setembro. Parabéns para elas, e eu sinto que isso é um pouco conquista nossa, assim. É lindo, é lindo. Eu sinto que também é meu, parte. Assim, é um sentimento muito bom. E atenção, notícia de última hora. Saiu recentemente a condenação da professora de dança e dançarina Babi Quirino. Babi foi acusada por uma série de roubos que ocorreram na região de Santa Amaro, zona sul de São Paulo, em setembro de 2017. Mesmo tendo fotos e vídeos entregues provando que ela não estava na região, o juiz desconsiderou todas as provas de defesa. Inclusive, desconsiderou as falas das testemunhas que disseram estar com ela no momento do ocorrido. Nós vemos mais uma vez como o racismo opera através da mão do Estado por esse racismo institucional. Todo o nosso apoio à família da Babi, e mais novidades sobre o caso nós iremos relatar no nosso Twitter, @depoisdas19. E agora sigamos com o tema da semana. No bloco principal de hoje, nós iremos falar sobre uma queridinha do momento, a série Pose. Live, work, pose. The category is live, work, pose. Vocês precisam ver essa série, vocês precisam ver o quão é incrível e maravilhosa essa série. Pose, de uma forma despretensiosa, pretende contar a história das vivências da população que fundou os bailes em Nova York nos anos 80. Né? Então, a gente chega para conhecer a série achando que vai ver uma representação dos bailes, da dança vogue, da vivência, da cena gay, da cena drag. E aí a gente se surpreende. A gente se surpreende primeiro porque a gente é educado pela série. E isso vale para héteros e vale para gays também. Eu fui educado por essa série, porque eu tinha uma impressão de que o universo que eu ia assistir naquela série era limitado a desfiles, a closes, a música, a dança. Não que isso tenha algo de errado, assim. Não existe nada errado em desfiles e closes. Mas existe muito mais na nossa história, existe muito mais na história da população LGBT+, e que a série faz questão de te convidar para conhecer. Né? A série fala, na sua essência, sobre vida, tudo que diz respeito a viver. E é isso que mais me encanta, né? Pra quem não sabe o que são esses bailes, são como umas boates, digamos assim, um local onde tinha umas competições muito marcadas pela presença de pessoas trans, negras, periféricas, no caso dos Estados Unidos, que é o retrato que a série traz, latinas, que era um lugar onde essas pessoas poderiam ter um espaço de convívio e de ser o que elas são. Que elas tinham várias disputas nesses bailes. Campeonatos do mais variados, que era da representação da dança,
trazia a moda, e em paralelo a isso, a série também faz um relato da Nova York dos anos 80. A galera branca e, como eles falam, yuppie, né? Aquela galera da década de 80 que estava tendo uma sessão econômica, brancos engomadinhos, apresenta o atual presidente americano, bem porra louca na série, é até feito por o cara que fazia Dawson's Creek. Então ele, ao mesmo tempo que mostra os bailes, faz esse outro paralelo desse outro universo que em alguns momentos a série choca. Exato. Eu acho que, primeiramente, todas as gays, negras ou não, mas principalmente negras, todas as trans, principalmente as negras, toda pessoa periférica, toda pessoa marginalizada vai se identificar com Pose. E deveria e devem assistir essa série porque ela é como é que eu vou chamar? Vou chamar de relato histórico, não posso chamar de documentário, mas ela é, mesmo sendo uma ficção, ela é uma ferramenta muito importante para a gente entender, né, por onde as nossas lutas passaram, né, para a gente entender as nossas dores, né, como elas continuam sendo as mesmas em algum ponto, para que essas gerações mais recentes tenham um entendimento do que foi a epidemia do HIV, porque aquilo que a série mostra, né, o início da epidemia do HIV, aquela dinâmica hoje não existe mais. Hoje você, se é soro positivo, graças a Deus, você pode tomar 2 comprimidos por dia e a sua carga viral zerar em 3 meses, 3, 4 meses. Naquela época as pessoas morriam como moscas, dizem, né? E a gente sabe disso. Eu tenho quase 40 anos. E quando criança eu via isso na televisão muito forte. Eu tenho imagem do Cazuza na capa da Veja. Mas é uma ferramenta, é um elemento muito importante para que a gente tenha uma compreensão melhor do nosso mundo, da luta que vem sendo travada até então e do quanto a gente precisa permanecer forte para continuar lutando, né? E para a gente ver que a gente pode construir coisas, né? Mesmo depois de um passado, de uma história de rejeição, de uma história de baixa autoestima, que a gente pode reencontrar a família fora de casa. E até como o Drico havia comentado, em certos momentos ele também faz um relato sobre a experiência do HIV nessa época, né? Ela traz também HIV, estava começando a surgir, a explosão do HIV, principalmente na comunidade LGBT. Como é que acontecia? O que acontecia naqueles espaços com aquelas pessoas na representação que a série dá, né? Exato. Como a série fala sobre vida, como o universo dos bailes diz respeito a viver, então sim, a série aborda a rejeição, o espaço de acolhimento, aborda o preconceito, o racismo, a homofobia, aborda o medo, aborda o racismo, sim, mas não transformando os personagens em vítimas, mas como protagonistas. E isso é muito legal, porque você vê uma outra perspectiva sobre a rejeição, que é a perspectiva do acolhimento, e quem promove o acolhimento, né? Uma criança, como eles tratam as pessoas que chegam às casas. Quando a criança é expulsa de casa pelos seus pais, ela é acolhida numa casa. E ali ela encontra uma oportunidade para se encontrar, para saber que ela é um ser que merece respeito, que ela tem dignidade. Isso é incrível. E isso que eu estou falando exatamente gira em torno do principal personagem, assim, que começa a desenrolar a série. Eu não sei na próxima temporada como as coisas vão acontecer, assim. A forma como foi contada, conhecendo um pouco do Ryan, eu acho que ele vai contar de uma outra forma a segunda temporada, abordando os mesmos temas, tratando os personagens da mesma forma e com a mesma importância, mas usando um outro personagem como guia. E nessa primeira temporada,
que fecha belíssimamente. O Damon é o condutor. E é magnífico, gente. É magnífico. O Ryan Murphy, que é o produtor da série. Uma coisa muito interessante, assim, que eu me pego questionando, pensando, assim, tem uma participação na série, na própria criação da série, tem participação de pessoas trans, pessoas negras, pessoas que participaram dos bailes, foram contratadas para ocupar papel de supervisores durante a série e até papel de roteiristas. Eu fico pensando a relevância disso. Então, eu acho isso de extrema importância. Primeiro porque se conta uma história de uma forma muito verdadeira, né? A série ela não tem o objetivo de ser uma série documental, mas ela se aproxima ao máximo da realidade ao trazer esses protagonistas da cena que foi montada na década de 80. Então, faz parte, sim, da construção do elenco da série, pessoas trans, mulheres, homens e mulheres trans, latinos, negros, hispânicos, de toda a variedade, mas ela também traz como consultores de, digamos, qualidade, pessoas que fizeram parte dessa cena, que construíram essa cena, essa história na década de 80. Pessoas que estiveram ali, que são sobreviventes das epidemias, são sobreviventes do racismo, são sobreviventes do preconceito e do medo que permeava aquela comunidade, mas também são agentes na construção dessa identidade, que salvou e resgatou tantas vidas e ensinou essas pessoas a serem valorizadas, o valor que a vida delas tinha. Olha, eu acho que o ponto forte de Pose para mim eu acho que é justamente o fato de ser uma história que está sendo contada por pessoas que pertencem a esses universos. É uma história que está sendo contada pela própria comunidade. Que é complicado falar disso, né? É complicado você dizer que um homem não pode escrever uma mulher, uma personagem feminina. É complicado você falar dessa forma, mas eu acho muito difícil que um homem consiga retratar certos detalhes, certas minúcias do que é ser mulher, se ele nunca calçou esse sapato, se ele nunca esteve nesse lugar, se ele não vivenciou determinadas experiências, se ele não sabe o que é sair de casa à noite com determinado tipo de roupa. Então, da mesma forma, para falar da comunidade LGBT de uma Manhattan dos anos 80, nada melhor do que você ter uma pessoa trans negra escrevendo isso, ter negros LGBTs escrevendo isso, podendo falar do que a comunidade dele vivenciou, do que era essa rejeição, do que era tentar fazer dos bailes uma forma de resgatar a autoestima de quem sempre foi colocado para baixo, do que é você reconstruir, reencontrar o sentido de família nas casas, né? Porque os bailes e as casas representam tudo aquilo que era negado a muita gente, né? Trans, LGBT e negra. Eu acho muito interessante quando ele fala que dificilmente alguma pessoa que não está em uma determinada posição conseguiria colocar o sapato. E sobre isso de contar a história de pessoas, eu acho interessante que a Indya Moore, que é a atriz que faz o papel da Angel, comentou que ela não quer ouvir pessoas cis-héteros falando que elas não podem se relacionar com Pose. Porque por mais que a narrativa seja conduzida por pessoas trans, aquilo conta história de pessoas. Qualquer pessoa pode se relacionar, né? Na humanidade, nessa humanização de como aquelas pessoas são apresentadas. O fato delas serem trans é falado na série, é ponto marcante, mas não é o que define unicamente elas. Não é o que vai fazer simplesmente o único fio condutor da série. Elas são muito mais coisas, elas são pessoas muito mais complexas. Todas aquelas pessoas, até as pessoas héteras, as pessoas cis que são apresentadas na série, elas são complexas.
E isso é um ponto tão significativo da maneira como a série aborda todos os personagens, que eu não achei que fossem desenvolver vários daqueles personagens. O próprio personagem que é o que inicia a série, eu achei que ele não fosse ter um desenvolvimento. O Damon começa, é um menino negro, jovem, que é expulso de casa, que tem toda uma relação com a dança ali, e por isso que ele vai para os bailes. E eu achei que ele ia morrer ali, mas ao longo da série ele ainda tem um desenvolvimento, ele traz outras questões que eu achei, cara, que bonito a série. Nós vamos dar espaço para todo mundo. A gente claramente tem um elenco principal. A gente sabe que a Blanca é a personagem principal. É a personagem principal, mas a minha favorita é a Electra Bandas pra mim. Ai, que personagem maravilhosa. O texto da série é muito bom. Os personagens são muito ricos. Você, às vezes, se perde na condução porque você acredita que determinado personagem é o personagem principal, mas todos os personagens são tratados com a mesma importância, por isso que dá essa percepção diferenciada. Eu gosto muito da Electra, o Marcos também, mas ao mesmo tempo, toda vez que a Blanca aparece, a gente fica assim, ela é forte, ela vai conseguir, e aí ela se desenrola, o personagem dela se desenrola de uma forma que você se encanta também por ele. E aí, ao mesmo tempo, quando elas dialogam entre si, você fica naquela dúvida, naquele questionamento, assim, mas assim, por que as duas estão tendo a mesma importância? E eu não sei se isso é uma estratégia do diretor ou da diretora, que, aliás, ninguém aqui falou ainda, Janet Mock, primeira diretora negra trans em uma série grande, né? Maravilhosa. Ela é também podcaster aqui fazendo jabá. Gente, escutem o programa dela. Essa mulher é best-seller nos Estados Unidos. Ela tem um trabalho assim muito significativo. E assim como o Steve Cannell, que a gente também não comentou, a série que foi capitaneada pelo Ryan Murphy, na verdade, a ideia original foi de Steve Cannell, que é um menino que tá na casa dos 20 anos, escreveu uma ideia dessa série quando ele estava na faculdade ainda. Uhum. Aí passou o tempo, diz que o Ryan Murphy pegou esse roteiro, achou maravilhoso e comprou a ideia e vamos desenvolver a série. Então a ideia original da série foi um cara preto, gay. Tudo isso, a gente fica se perguntando, né? A relevância, quando a gente fala nós por nós mesmos, não é uma coisa sectária. É porque tem pontos, só nós mesmos conseguimos desenvolver a complexidade do que nós somos. Assim. A gente não pode esperar que uma pessoa que não tem a nossa vivência uma nossa vivência, enfim. Seja lá qual for, que ela vá contar a nossa história melhor do que a gente. Então, assim, é óbvio Exato. que para que a história seja contada o mais próximo da verdade, e aí quando eu digo verdade é entendendo que existem verdades, existe a minha verdade, a sua verdade e a nossa verdade, né? Mas que o mais próximo dessa verdade tátil, real, que pode ser, é quando a gente conta essa história. Quando eu conto a minha história, quando você ouve a minha história e quando você conta ela de volta pra mim, é isso que constrói a nossa verdade. Nada impede de que quem tá nos espaços, principalmente hegemônicos, pessoas brancas, isso não impede de pessoas brancas desenvolverem, criarem personagens negros. É o que a gente está falando, e no caso também de pessoas cis criarem personagens trans. Mas é necessário ter um aprofundamento sobre aquele personagem a que você está se propondo a escrever, aquele outro. Por isso que a pessoa tem que se desdobrar, a pessoa tem que se escutar o outro se ela está se propondo a escrever sobre um outro. O nome disso é responsabilidade. É o mínimo. Responsabilidade. Então, assim, se você ocupa um espaço, você é branco e você ocupa um espaço de destaque, você está se propondo a escrever sobre pessoas negras, se responsabilize pelo que você vai escrever, sabe? Convida uma pessoa e escuta essa pessoa. Pratique a escuta, né?
quem sabe você vai construir melhor esse personagem. Mas também, se você não conseguir construir um personagem que a maioria das pessoas consiga se identificar, seja humilde o suficiente para falar assim, eu não tinha intenção de exemplificar a verdade absoluta. Essa é a minha verdade. Se responsabilize. Não determine. Não diga que aquilo ali é o preto, não diga que aquilo ali é o trans, não diga que aquilo ali é a mulher. Conte a sua verdade sobre esses personagens, sim, porque todos nós queremos ver esses personagens nos espaços. Mas se a sua história não for tão aceita, se responsabilize. Aceite a crítica. Aceite ser pontuado. Principalmente se você não ouviu um homem, uma mulher, um trans, negros. Se você não ouviu ninguém e você está se propondo a falar, aceite essa responsabilidade. Não adianta botar a culpa na carteirinha e esconder no bolso, não. A gente vai atrás. A gente vai atrás, a gente está observando, a gente não vai ficar mais calado. Eu já assisti um vídeo da youtuber Ana Paula Xongani, que ela fez pro canal do Drauzio Varela, que ela fala, quando ela fala que ela é negra, que ela fala assim, ninguém pode me definir, apenas eu posso me definir. Então quando eu falo, eu sou negra, ela tá se definindo, mas ninguém pode chegar e falar, aquela negra. Porque a partir do momento que uma outra pessoa coloca ela como ela, aquela negra, já vem toda uma carga de estereótipos, de delimitações que você impõe só do ato de nomear. Até porque você traz as suas cargas. Então, se eu trago as minhas cargas e eu estou denominando você, eu estou determinando com as minhas cargas quem é você. E isso não é justo. Exato. Já está passando pelo olhar do outro, né? Por esse filtro. Então essa série tem esse papel muito importante de trazer a realidade, essa visão das próprias pessoas trans, porque as pessoas trans estão participando ali da série. A Janet Mock até falou numa entrevista para a Vanity Fair que o Ryan Murphy ele só emprestou o nome dele, que ele sabe que o nome dele carrega uma significância. Pô, é o cara que criou Nip Tuck, Glee. Então é um daqueles showrunners que fala do nível da Shonda Rhimes. Só pelo nome do criador da série. Ela falou que ele deu carta aberta, olha, vocês que vão desenvolver. Tanto que ela até fala sobre querer dar um ar de Sex and the City pra cena dos balls da década de 80. O Rodrigo comentou, né, sobre esse paralelo que ele faz com Carrie Diaries. E assim, tem uma coisa que eu queria observar, que talvez muitas pessoas não tenham assistido essa outra série que eu vou comentar, mas eu não consigo assistir Pose sem pensar em Carrie Diaries. Carrie Diaries é a série que contava a história da adolescência da Carrie de Sex and the City. E ela se passa nos anos 80, a Carrie mora no subúrbio, mas ela começa a ser encantada por Manhattan. E ela vai trabalhar numa revista, que agora eu não me lembro, mas é uma revista famosa norte-americana. Talvez a Time. Enfim, ela consegue um estágio. E a chefe dela é a Larissa Loughlin, que é interpretada pela Freema Agyeman, que é a Amanita de Sense8, que é uma mulher do mundo da moda, do mundo fashion, que com certeza Larissa frequentava os bailes e com certeza numa das escapadas da Carrie, a Larissa levou a Carrie para um dos bailes, porque assim eu vejo que as séries se comunicam de alguma forma, com certeza porque são da mesma época, mas eu não vejo possibilidade da Carrie adolescente não tendo dado uma escapada com a chefe, que era assim, entre aspas, porra louca, uma negra super empoderada, super poderosa do mundo do mercado editorial, ligada à moda e tal, e ela com certeza deve ter feito uma capa, na minha fanfic pessoal, com certeza a Larissa fez uma capa inspirada nos bailes, com aquelas mulheres daquelas casas maravilhosas, com aquelas transbabadeiras daquelas casas, da Casa Extravaganza, sabe? E eu imagino um crossover das duas séries. E assim, Carrie Diaries é meu guilty pleasure. A série já foi cancelada, mas eu achava muito fofa, porque eu tenho uma relação doida com Sex and the City. Então assim, quem já viu as duas séries, eu não sei se sente uma comunicação.
Mas quem ainda não viu, dá uma olhada e tenta ficar imaginando essas personagens circulando naquele mundo fantástico dos bailes. Eu confesso que quando eu vi o nome do Ryan no escopo da série, eu pensei muito em Glee, porque eu sou uma pessoa educada musicalmente, fui obrigado na minha infância a me educar musicalmente, e eu gosto muito de música. E eu assisti a Glee, inicialmente pelas músicas, depois pelos personagens, depois ficou chato, mas pelas músicas. E uma coisa que ele sempre soube construir muito bem foram histórias através da música. E a trilha sonora do Pose conta uma história. A trilha sonora também ajuda a construir. Fora que anos 80, cultura black, nós somos fodas. Num dos episódios, que é o personagem do Prey, que é o que apresenta os bailes, tem uma parte que tá ele e a Blanca cantando pro namorado dele, que tá debilitado, estágio avançado do HIV, e a música vai contando sobre toda aquela situação de estarem juntos, assim como tem um episódio em que a Blanca tá reunida com a família dela, que é como eles chamam, né, as casas. Então nesse episódio, quando a Blanca tá reunida com a família dela, começa a cantar uma música de família, nós estamos juntos. E você vê como a série usa da música pra contar a sua própria história. E assim, falando de Blanca, ao longo que a série vai desenvolvendo, você vê o trabalho daquela mulher, no que ela acredita, no que ela tá fazendo ali. No entanto, que tem um momento que ela tem um choque com a elétrica, porque tem um debate sobre comunidade LGBT. Sim, sim. Essa questão da idade, das queens mais velhas, isso é tudo muito bem retratado. E existe sim um respeito na série, tá? E na vida real também. Ou pelo menos deveria continuar existindo, como existia na década de 80. Mas assim, elas têm o embate, a Elektra é bem rígida, e a Blanca é uma personagem que é afável. Ela quer levar aquela mensagem que ela acredita do acolhimento para os jovens. E por isso ela funda a casa dela e ela começa ela deixa a casa da Elektra, ela funda a própria casa e tudo que ela quer é respeito. Ela não quer luxo, ela não quer glamour, ela não quer posição social. Tudo isso que as casas poderiam trazer para ela. Ela quer transformar vidas. E isso é muito legal, porque você consegue enxergar que aquele personagem realmente acredita naqueles princípios, ela tem aqueles valores. E é um conflito porque são valores que são valores familiares, mas eles não segregam. Eles não segregam a Queen que não consegue uma ocupação e tem que se prostituir para sobreviver. Ela só cuida para que ela se proteja, para que ela não caia em ciladas. Ela não quer nem discutir isso. Ela não quer discutir. É porque ela sabe a realidade do que aquela mulher passa. Sabe? Exato, é o que é oferecido para ela. Então, isso. Assim, e a personagem constrói essa narrativa dizendo: nós somos uma família, nós te acolhemos, independente das escolhas que você faça. Se proteja, se cuide, tome esse caminho para que você não sofra. Mas em nenhum momento ela rejeita, sabe, os seus filhos, que são as pessoas, as crianças que se aproximam dela, né? Você vê ela se dedicando a Angel da mesma forma que ela se dedica ao Damon, ou a Rick, que entra depois, em determinado momento na série, como o namorado do Damon, a partir de uma construção que também é muito interessante. Existe amor sem julgamento. E isso é muito, muito bacana. E só para deixar claro, nós somos três bichas pretas e infelizmente iríamos ter uma convidada trans, só que ela não terminou de assistir a série, ela não pôde participar. É o nosso ponto de vista, mas pelo que a gente pode ver dos textos que a gente encontra da internet, eu vi textos da May Rude, que escreve como a série sabe retratar muito bem a vivência trans, porque a importância dessa afetividade, desse coletivo, da gente saber acolher. A May Road fala que
um ponto que fez ela chorar é como a série retratou a experiência da cirurgia de transgenitalização. De como a série foi humana, de como a série quebrou paradigmas de como normalmente é apresentado esse processo. Isso acontece o tempo todo na série. Eu lembro que todos os episódios eu assisti junto com o Thiago e quase todos a gente chorou, assim, porque é muito humano. A gente se via ali na série, a gente via aquele acolhimento, coisa de coração mesmo. E a gente vendo a galera preta nas séries, muita gente preta, assim, a gente vê a influência nos bailes de mulheres pretas, porque vamos lembrar, o fato de uma pessoa, de a mulher ser trans, não anula o fato dela ser mulher. Então, se elas estão lá participando, elas influenciaram também aquela cultura. Essa cultura que a gente coloca como cultura LGBT hoje em dia, que tem gay que fica achando que inventou a roda e desmerece, são misóginos. Meu filho, assim, boa parte do que você tá vivendo, do que você tá aí celebrando, foi influência de mulheres. Se toca, assim. Algumas coisas precisam ser pontuadas. A primeira delas, não a mais importante, claro, mas a primeira delas é que eu não chorei, não. Isso é mentira dele. Ah, tá. Tá, gente, eu confesso, eu choro muito. Eu choro quando a coisa é boa e me emociona, assim. A segunda, assim, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é que o que nós estamos relatando aqui é justamente o nosso ponto. É a nossa percepção através das nossas experiências, através do nosso filtro. Uma pessoa, seja homem, mulher, trans, que assistir a série pode encontrar uma série de problemas que nós não enxergamos. E isso tem que ser respeitado. Uma pessoa que não se enquadre no nosso perfil pode achar uma série de outros problemas. E isso também é válido, isso também deve ser respeitado. Nós não estamos aqui fazendo determinismos, absolutismos nenhum. Nós estamos deixando claro que essa é a nossa visão. E um último ponto é: assistam. Então, eu não sei nem por onde começar. Sobre Pose, eu ainda estou muito encantado com a quantidade de pessoas ali representadas, sabe? Você começa a série falando de um menino negro, né, que é o fio condutor dessa história, um garoto que não encontra em casa acolhimento dos pais religiosos e que é jogado no mundo, né, que é uma história que a gente conhece muito bem, que eu espero que esteja acontecendo cada vez menos no Brasil e no mundo, né, mas que ainda é uma realidade para uma galera, que é, ao se revelar gay, trans, lésbica, enfim, não encontra amparo na família, que deveria ser essa instância que deveria apoiar a gente desde sempre, oferecer suporte para a gente crescer. Mas enfim, eu fico maravilhado com a representação, com a representatividade, com a representação, né? Com a forma que essas pessoas estão sendo representadas na tela e com a representatividade, porque ali você tem gay, ali você tem trans, ali você tem latinos, né? Tem os negros, sabe? E fala sobre as tensões entre as comunidades, a comunidade trans e a comunidade gay, entre latinos e negros. Eu acho que consegue ser uma série bem equilibrada nesse sentido e uma série bem justa na forma como retrata essas personagens. Vale a pena. Assistam. E separem uma caixinha de lenço, que vocês vão chorar também. Porque se eu chorei, vocês também vão chorar. Se você assiste os trailers são muito maravilhosos, assim. E vai ser sobre drag queen. E já vou te falando que não vai ser sobre drag queen. Vai ser sobre uma cultura que vai dar origem, toda uma parte de uma cultura drag queen que a gente tem contato hoje em dia. Mas na verdade a série é sobre mulheres trans, mas que fala sobre qualquer pessoa, assim. Qualquer pessoa pode simpatizar com aquelas histórias, pode se sensibilizar. Não tentem cis-heteronormatizar a série, que não é isso. Vamos padronizar para branco ver. Não, por favor.
Isso, vamos publicizar a série como se tornasse algo mais palatável para a sociedade, porque tem uma série com 5 mulheres trans como principais ia chocar muito, sendo que 4 delas, se eu não me engano, são racializadas. É demais, assim. É trans, ainda é negra, ainda é latina. Não. E eu acho que vai gays, até um pouco além, assim. sim. Eu acho que essa problematização da aceitação e de um ideal que fazem bastante de normalizar, normatizar para que seja aceito, isso acontece principalmente também no meio gay, assim. O meio LGBT+, todas as siglas, ele é formatado dentro de um parâmetro branco, feito por brancos para brancos. É problemático, precisa ser tratado e a gente cobra isso. É por isso que em episódios anteriores eu falei, eu me vejo muito mais como negro, porque eu sempre tenho essa marcação. Essa marcação sempre foi independente do que eu for ser, se eu fosse hétero, eu sempre vou ser o negro, sabe? E nesses locais de disputa, sempre há uma invisibilização. Por isso que a gente também luta para criar nossos próprios espaços. E isso traz uma outra discussão que, como a comunidade negra... Esse negócio de comunidade, a gente tem que reformular essas palavras. Comunidade... As pessoas negras. As pessoas negras têm que saber também acolher LGBTs negros. Porque parece que quando a gente fala sobre acolhimento... Por que não pensar que se a gente tem no elenco pessoas, no elenco principal, e um criador negro, por que isso também não está sendo acolhido por pessoas negras? Isso é tão negro como uma The White People, como uma Insecure, como uma Queen Sugar, como uma série como Atlanta, que tem o Donald Glover, que ganhou Emmy. E as pessoas negras também têm que abraçar Pose, porque são tão negras quanto essas outras séries. Quando a gente chega nos lugares, quando a gente chega para procurar um emprego, por exemplo, ninguém olha para nossa cara e diz assim, aqui, lá vai o gay. Não, lá vai o negro. E em alguns momentos eu me sinto não acolhido pelos negros e não acolhido pelos LGBT+. E aí eu fico num limbo. Eu não sou ninguém, porque aonde eu tô, onde eu me encaixo? Eu vou pro movimento LGBT, eu não sou ouvido. Eu sou silenciado, eu sou calado. Eu vou pro movimento negro, as minhas demandas não são ouvidas ou acolhidas ou recebidas, porque eu trago demandas relativas também à minha sexualidade, porque isso também faz parte da minha construção. Não me define, mas faz parte da minha construção, da minha história. E aí vamos trazer isso pra gente, vamos nos responsabilizar, porque somos negros, sim. Apesar de não sermos o negro padrão estereótipo, macho viril, na verdade eu acho que sim, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Nós somos negros. Nós somos negros. Nós somos negros. Uhum. E nós não vamos nos desculpar. Cantor Neil, cantor de R&B, ele falou recentemente numa entrevista até que se o rap não está adotando a comunidade LGBT, é necessário que o hip hop olhe para cantores negros LGBTs e tragam todo acolhimento. A gente pensa Big Freedia nos Estados Unidos, Frank Ocean, Henrico da Lazan aqui no Brasil, Linda Quebrada, sabe? Trazer essa galera, quando a gente vai pensar, por exemplo, numa festival, considerar tanto essas pessoas quanto se considera pessoas cis-hétero. Pensar essas pessoas com tanta naturalidade quanto consideram pessoas cis-hétero. Assim como a série traz o questionamento sobre o transfake, que seria um blackface relacionado a pessoas trans, que é toda uma discussão sobre pessoas cis assumindo papéis de pessoas trans. Que tem toda uma discussão, todo desentendimento, mas muitas vezes quando eu vejo pessoas negando essa discussão, é na forma de silenciamento de pessoas trans. É não querendo escutar o que as pessoas trans estão falando e não querem entender. E quando você simplesmente não quer entender, você não está estabelecendo diálogo, você não está querendo conversar. Você está numa posição de poder e você está querendo falar o que elas devem ou não pensar. É a história de... a velha receitazinha, né? Vamos contar uma história trans. Ai, mas a gente bota essa mulher
de bigode, depois ela tira o bigode e ela transicionou. É mais fácil. As pessoas não se responsabilizam, as pessoas não trazem para si essa responsabilidade. Não é difícil achar atores e atrizes negros e negras. Não é difícil achar atores e atrizes trans. Não é difícil achar pessoas para ocupar os lugares. O que as pessoas que ocupam posição têm é preguiça de se responsabilizar. É mais fácil seguir o padrão. White people are crazy. Don't hear me? É o momento deboche. Eu adoro o momento do deboche. Nossa, eu fico... Às vezes eu começo a assistir, a ouvir o podcast, eu avanço, vou lá pro deboche, depois eu volto. Confesso. Porque é o momento de se soltar. E o momento de deboche é justamente isso que a gente tá falando. A preguiça de pessoas que estão em locais de poder, pessoas brancas, que não têm trabalho de procurar pessoas negras. No caso também de pessoas cis, que tem preguiça de pessoas trans, e vem falar desculpa que tipo, ai, não consegui achar. Assim. Mas aí eu chego com uma conclusão, sabe? Gente branca tem problema de visão. É isso. Gente branca não sabe enxergar. É só isso. É só isso. É isso. Não é racismo, não. Não é. Não é preguiça, não. É problema de visão. É problema de visão. Tem que promover um mutirão aí de oftalmologia. Aqueles caminhões que tinham aqui em Brasília, caminhão de oftalmologia. A ação global, ao invés de subir o morro, ele vai descer pro asfalto pra tratar os brancos. Boa! Nossa, boa sugestão. Fazer isso. Pronto, aí tá solucionado o problema de criar papéis, achar pessoas, atores, economistas. A gente teve no nosso programa sobre Dia da Mulher Negra e Dia da Mulher Africana, a gente trouxe uma porrada de mulheres, mais de 20 mulheres, e a gente viu que tinha diferentes qualificações profissionais daquelas mulheres. A gente trouxe uma economista. Quando é que a gente vê uma mulher negra economista? Não, é Miriam Leitão. Miriam só Leitão. Tem ela, só tem ela. Só tem... Nossa. Tem um podcast aí que é progressista, da galera comunista, revolucionária. Essa galera, na verdade, desse podcast é mais reformista. Aí me faz um episódio sobre decolonialismo e convida um cara branco. Que mudança é essa que você tá propondo? Mas o convidado falou de autores negros. Mas, tipo, em nenhum outro momento você convida pessoas negras. Quando você convida pessoas negras, sabe, pra falar sobre, sei lá, violência, aqueles pontos bem estereótipos. É porque, na verdade, assim... véi... A realidade é, se eu convidar um negro pra falar no meu programa, eu vou ter que enxergar ele falando pra mim os meus defeitos. Aquilo que eu tenho vergonha de enxergar em mim. Então é mais fácil trazer uma pessoa branca, porque primeiro que essa pessoa não corre risco de ser raivosa, porque ela não vai ser atacada. Qualquer merda que eu disser, ela não vai retrucar. Então eu posso destilar todas as merdas do mundo, que ela vai ter toda a paciência pra me corrigir, mesmo sabendo que eu coloquei na minha pauta merdas pra polemizar. Porque sim, gente, eles fazem, tá? Eles fazem de propósito, que é pra irritar a gente, que é pra desestabilizar a gente, que é pra que a gente fique visto como o raivoso, a raivosa. Lá vai a bicha preta barraqueira, porque aí nessa hora nós somos as bichas pretas barraqueiras. Nessa hora sim, porque é a hora que a gente levanta a voz e fala assim, opa, aqui não. Aí a gente é barraqueiro. Mas é exatamente isso. Eles preferem não chamar os pretos, por quê? O branco vai passar o pano. Vai passar o pano. Vai fazer então aquela crítica leve, sabe? Eu posso de propósito falar um monte de merda que eu não vou pagar por isso. E depois, se uma parcela do meu público se sentir ofendido, aí eu vou lá, espero entrar nos Trend Tops, e depois de uma semana eu solto uma notinha lá no Twitter com 2 linhas dizendo assim, me desculpa a quem se ofendeu. E aí, mais uma vez, ele não se responsabiliza. Porque ele não pede desculpas pelo que ele fez, ele pede desculpas por você ter se ofendido.
blog de cultura pop aconteceu isso. E é por isso que também é importante a gente criar nossas próprias oportunidades, né? É por isso que a gente vai criando nossos próprios meios, nossos próprios espaços, e a gente tem que começar não, a gente sempre se apoiou, mas pensar isso mais firmemente e nos apoiarmos cada vez mais, porque assim, ficar esperando, dependendo... Cara, 518 anos, a galera não se tocou... Você acha que vai se tocar amanhã? Assim, né? E a gente constrói esses espaços falando sim sobre racismo, falando sim sobre música negra, falando sim sobre ocupação dos espaços públicos que eram ocupados por negros, falando sim sobre a nossa história, sobre as nossas vivências, sobre os nossos afetos, sobre os nossos problemas. Assim a gente ocupa nossos espaços, a gente cria as oportunidades de nos apoiar. E é isso, gente. Assistam Pose. Tá na sua primeira temporada, já tá confirmada pra segunda. Para entrar em contato com Depois das 19, você envia e-mail para contato.depoisdas19, 19 em numeral, @gmail.com. Thiago, se despeça agora. Ai, gente, eu tô muito feliz de estar vivendo esse momento aqui. Sou um super fã do podcast, fiquei muito feliz com o convite, apesar de saber que foi pra tapar. Mentira! Tô brincando. Ai, péssimo esse homem. Não, eu sei que o Marcos já tinha comentado comigo que quando fosse falar sobre o Pose, ele ia me chamar pra falar, porque nós assistimos juntos e nós adoramos, mas eu não imaginei que fosse tão rápido. Mas fiquei muito feliz e fico sempre muito feliz por acompanhar todo o processo. Para entrar em contato comigo, assim, vocês podem entrar nas redes sociais do meu namorado, que ele vai gerenciar tudo. Brincadeira. Vocês podem... assim, hoje eu uso basicamente o Instagram, que é @TiBressaSimões, Thi, Bressa, BRESSA, Simões, SIMOES. É bem facinho de me achar. Eu tô por lá, me chame, a gente bate um papo, troca uma ideia. E é isso. Rodrigo também vai se despedir. Bom, quem quiser encontrar o Bichas Nerds e assinar o feed, enfim, é só buscar no seu agregador de podcast Bichas Nerds, tudo junto. Dá um Google, que a gente aparece lá de algum jeito. O podcast ele fica hospedado no site do Tapioca Mecânica, que é um portal de conteúdo nerd muito bacana, que tem sempre artigos, colunas, né? Tem outros projetos lá abrigados no portal, que vale a pena conhecer. Quem quiser falar especificamente comigo, o meu Twitter é @bichanerd. E tô por lá, falando besteira, retweetando besteira. Mentira, retweetando coisas importantes. Mas talvez sejam besteiras para alguém. Mas enfim, é só chegar e serão sempre muito bem-vindos. Então é isso. Eu fico Beijo. muito feliz. Meu amor tá gravando aqui comigo. Luiz e Noni não estão participando desse programa, mas eles voltam próxima semana. E é isso, gente. Até a próxima semana. Me convide de novo. Com certeza. Beijo, tchau. Tchau.